esse não é um episódio do Berosca News, na verdade é uma manifestação à parte, off, sobre um assunto específico que não diz respeito diretamente ao Brasil, ainda que indiretamente a gente possa pensar em algumas implicações com a gente. Eu me refiro a uma recente lei aprovada em Uganda que aumenta ainda mais a perseguição contra pessoas LGBTQIA+, instituindo a possibilidade de pena de morte. Quando eu vi essa notícia, eu fui rever alguns dos meus guardados, algumas das notícias que eu tinha antigas sobre Uganda, porque eu tinha certeza que eu já tinha lido alguma coisa sobre isso. E aí eu percebi que, de fato, sim, lá em final de 2013, em dezembro de 2013, o parlamento de Uganda aprovou e o presidente de Uganda, em 2014, logo no início de 2014, sancionou uma lei que aumentava as penas contra pessoas LGBTQIA+, lá em Uganda. Na época, se falava apenas em aumento de pena, apenas, né? Enfim, se criava condições de prisão maiores, de tempo de prisão maiores, se a pessoa fosse denunciada por ser LGBTQIA+. Logo depois que essa lei foi aprovada, começaram denúncias contra pessoas LGBTQIA+, e logo na sequência mais de 200 pessoas foram presas, possivelmente uma boa parte delas foi condenada. Lá em 2014, a comunidade internacional disse que faria, aconteceria, que iria impor sanções, queria fazer um monte de coisas sobre isso, e aparentemente nada resolveu. Vale lembrar que Uganda recebe alguns milhões de dólares de organismos internacionais por questões sérias como fome que aquele país enfrenta, um país empobrecido enfrenta. Mas na época, uma outra coisa que me chamou a atenção foi uma matéria do New York Times, lá de 2013 mesmo, quando se anunciava a possibilidade da aprovação dessa lei. O New York Times publicou uma resenha sobre um documentário chamado Gospel of Intolerance, ou Evangelho da Intolerância. E aí lá se falava justamente que uma parte de cristãos evangélicos americanos, estadunidenses, insatisfeitos com a onda progressista que se espalhava por lá, começaram a apostar em países africanos e latino-americanos para poder desenvolver aí sua intolerância religiosa, homofobia, transfobia, etc. E Uganda era um desses países, como é tratado nesse documentário. Vale a pena ver esse documentário, ele está disponível no YouTube, em que um rapaz fala que é de origem evangélica, de uma dessas igrejas que enviou missionários para Uganda justamente para poder espalhar esse tipo de coisa por Uganda. Vale também lembrar que Uganda é um país que tem 84% da sua população de cristãos. A população de muçulmanos ela é muito pequena, e esse é um dado importante para lembrar que Uganda, quando aprova legislações desse tipo, não é um país de maioria islâmica, ao contrário de outros países africanos que têm uma maioria islâmica e no qual a Sharia é aplicada, e aí há essa perseguição a pessoas LGBT. No caso de Uganda, a intolerância contra homossexuais, contra pessoas LGBT, não vem do islamismo e também não vem de tradições de Uganda. Vem, na verdade, de novo, desse movimento cristão fundamentalista de fora, não de dentro. E aí a gente chega então agora em 2023, quando Uganda, então, não satisfeita com o que ela aprovou lá em 2013, dezembro de 2013, agora em maio de 2023, 10 anos depois, a Uganda aprova uma lei ainda mais repressiva e se soma aos países que criminalizam a homossexualidade com pena de morte. Então ela torna ainda mais grave algo que já era inaceitável há 10 anos atrás, caminhando, obviamente, em sentido oposto ao que as maiores democracias, as democracias mais consolidadas do mundo fazem. Está sujeita à pena de morte aqueles LGBTs que forem infratores em série ou aqueles que
transmitir alguma doença incurável, sendo pessoas LGBT transmitirem alguma doença incurável. De novo, se há 10 anos atrás a influência religiosa lá determinou essa aprovação dessas leis, a mesma coisa se pode dizer agora, muito mais força do que há 10 anos atrás, porque esse movimento cristão fundamentalista só fez aumentar de lá para cá, com americanos, e talvez a gente poderia pesquisar até se também com igrejas neopentecostais brasileiras que têm aberto uma série de franquias em toda a África. Pois bem, hoje, dia 1º de junho, a gente começa a comemorar o mês do orgulho, o mês da diversidade, o mês da luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, e eu queria aproveitar justamente esse 1º de junho para deixar registrado o repúdio a esse tipo de legislação e para falar um pouquinho sobre nós aqui do Brasil, o cuidado que nós aqui no Brasil precisamos ter com o espaço que é dado para fundamentalismos religiosos, inclusive na política, que causam atrasos e quem sabe, se tivessem a oportunidade, não estariam aprovando legislações muito similares ao que está sendo aprovado em Uganda, infelizmente. É isso, então. Eu espero que a gente possa ter melhores notícias, melhores coisas para falar no restante do mês da diversidade. Tchau.